Olá, meus prezados colegas seguidores da nossa página no Facebook, Prof. Renato Brasileiro. Sempre motivo de orgulho, de grande satisfação contar com a sua presença virtual. Pessoal, juntos novamente para tratarmos de súmulas superadas, súmulas ultrapassadas ou controvertidas do Supremo e do STJ. E o objeto de estudo hoje é a súmula de número 62 do STJ. Essa súmula, pessoal, está aí na tela para vocês e ela tem os seguintes dizeres: compete à Justiça Estadual, então isso aqui tem a ver com competência de justiça, processar e julgar falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Pessoal, essa súmula foi concebida e esse dado é extremamente importante. Essa súmula foi elaborada pelo STJ nos idos de 1992, 26 de novembro de 92. Dizendo então o seguinte: se você imaginar que aqui o nosso manual seria a minha carteira de trabalho, se houvesse uma falsa anotação na minha carteira de trabalho, atribuída à empresa privada, competência seria da Justiça Estadual. Renato, essa prática é comum? Muito comum, né, pessoal? A gente sabe que, infelizmente, falsa anotação na carteira de trabalho, se bobear, é um dos crimes mais comuns. Geralmente a pessoa, o exemplo mais comum, a pessoa ganha um salário na carteira e ganha outra coisa por fora. Então, R$ 1.000 na carteira, quando na verdade são R$ 3.000. Quer dizer, há uma falsa anotação na carteira de modo a induzir a erro quem? O INSS, a Previdência Social, para haver uma diminuição do valor da contribuição. Colegas, essa súmula foi redigida em 1992. Por que esse dado é importante? Para que você entenda por que ela está ultrapassada. Depois de 1992, vem surgir, no ano de 2000, a Lei 9.983. Essa lei ficou conhecida como Lei Georgina de Freitas, que é aquela ex-servidora do INSS que causou um desfalque aí bilionário, milionário. Ficou conhecida como a Lei dos Crimes Previdenciários. Ela trouxe para o Código Penal crimes como a apropriação indébita previdenciária, sonegação de contribuição previdenciária e também acrescentou, e aqui você começa a entender o porquê da súmula estar ultrapassada, 2 parágrafos ao artigo 297. Parágrafos 3º e também o parágrafo 4º, ambos incluídos pela Lei 9.983. Confira comigo. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 2. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social declaração falsa ou diversa da que devia ter sido escrita. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite nos documentos mencionados no parágrafo 3º nome do segurado, seus dados pessoais, remuneração, ó, o exemplo que eu dei, vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços. Colegas, claramente, esse parágrafo 3º, incluído pela Lei dos Crimes Previdenciários, claramente ele fala da carteira de trabalho e ele fala de declaração falsa de modo a produzir efeito perante a Previdência Social. Ou seja, claramente aqui temos o quê? Uma falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social. Então, quer dizer, não há a menor dúvida de que o inciso 2 cuida de uma falsa anotação na CTPS de modo a produzir efeito perante a Previdência Social. E aí vem um problema. Será que diante desse novo crime, dessa mudança no ano de 2000, a súmula 62 continuaria válida? Colegas, com devido respeito, o STJ, durante um bom tempo, ainda insistiu
na aplicação da súmula e com o devido respeito de maneira equivocada. Se você pegar julgados do próprio STJ, e aí posso citar para vocês inúmeros julgados, mas aqui só para ficar em alguns, você pega aí a título de exemplo, conflito de competência 98.791. Em julgados como esse, vejam senhores, do ano de 2009, o STJ ainda insistia em dizer que falsa anotação na carteira de trabalho, pessoal, seria crime da competência de quem? Da Justiça Estadual, adotando a súmula 62. E esse é o grande problema de súmulas, por isso esses vídeos. A súmula é editada e às vezes ela acaba sendo esquecida e ela não é atualizada à luz de mudanças. E aí o problema é que a gente fica com a súmula na cabeça e continua trabalhando com ela, o que, a meu ver, equivocadamente fez o STJ. No entanto, pessoal, hoje o próprio STJ já vem deixando de lado a súmula 62, porque o STJ visualiza sim que houve essa mudança produzida pela Lei 9.983 e hoje eu tenho que olhar para a falsa anotação na carteira de trabalho e verificar, será que ela foi produzida de modo, como diz o próprio dispositivo aqui, a produzir efeito perante a Previdência Social? Ora, se foi, evidentemente, eu tenho que lembrar que o INSS, pessoal, tem natureza jurídica de quê? De autarquia federal. Ora, se trata o INSS de uma autarquia federal, é evidente que essa competência ela não pode ser da Justiça Estadual, mas sim de quem? Da Justiça Federal, que diz que crimes praticados contra bens, serviços ou interesses da União, autarquias federais ou empresas públicas federais são da competência de quem? Da Justiça Federal. Artigo 109, inciso 4 da Constituição. Moral da história, tudo depende do caso concreto. Coloco aqui no nosso manual e costumo brincar aqui nas aulas do módulo 1 do Carreiras Jurídicas com o mesmo exemplo. Renata, eu quero receber um benefício previdenciário, só que eu não sou segurado da Previdência Social. O que eu vou fazer? Eu vou ali na estação da Sé, com a minha carteira de trabalho, e vou pedir para alguém fazer uma falsa anotação. Essa falsa anotação, na CTPS, será apresentada a um posto do INSS, de modo a receber um benefício previdenciário. Colegas, alguém tem dúvida de que o crime do artigo 297, parágrafo 3º, inciso 2, foi cometido em detrimento do INSS? A evidência é que sim, foi produzido para receber um benefício previdenciário. Crime cometido em detrimento de bens, serviços ou interesses do INSS, autarquia federal. Competência de quem? Justiça Federal. Por outro lado, você pode cogitar, sim, de uma falsa anotação que não tenha repercussões diretamente no INSS. Costumo dar um exemplo. Você é empregado, você é segurado, só que você vai trabalhar numa loja. Aí o cara fala assim, vamos supor que você é motoboy. Você tem experiência como vendedor em loja? Você fala assim, peraí que eu vou arrumar. Pega a carteira de trabalho, faz uma falsa anotação e apresenta na loja. Simplesmente com aquela falsa anotação, de modo a comprovar uma experiência profissional anterior. Nesse exemplo, não visualizo aí um prejuízo direto ao INSS, até mesmo porque ele já era segurado exercendo outra função. Nesse caso, sim, subsiste a competência da Justiça Estadual. Por isso, colegas, quando a gente faz a leitura da súmula 62, você tem que olhar para o caso concreto e visualizar. Se essa falsa anotação na carteira de trabalho tiver o condão de causar prejuízo ao INSS, competência da Justiça Federal. Caso contrário, subsiste a competência da Justiça Estadual. Aliás, o STJ já vem trabalhando nesse sentido. Um julgado de 2008 é o conflito de competência 58.443 do próprio STJ. Veja, contrariando o que diz a súmula 62. Conflito negativo de competência, artigo 297, parágrafo 4º. Omissão de lançamento de registro.
carteiras de trabalho e previdência, interesse da Previdência Social, logo Justiça Federal. O agente que omite dados na carteira de trabalho, atentando contra o interesse da autarquia previdenciária, estará em curso no crime de falsificação de documento público, parágrafo 4º do artigo 297, sendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o delito, consoante disposto no artigo 109, inciso 4 da Constituição, competência da Justiça Federal. Então, um julgado perfeito, reconhecendo a mudança legislativa e reconhecendo que aquela súmula 62 estaria superada nesse caso. Recentemente, 2015, foi publicado um novo julgado, que é o conflito de competência 135.200, aliás, que já comentamos aqui nas aulas dos nossos cursos regulares. Veja, no julgamento do conflito de competência 127.706, esse em 2014, da relatoria do ministro Rogério Schietti Machado Cruz, a terceira sessão desta corte, por maioria, firmou o entendimento de que no delito tipificado no artigo 297, parágrafo 4º, o sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, forma secundário particular, terceiro prejudicado com a omissão das informações, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal, consoante disposto no artigo 109, inciso 4. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo federal da primeira vara de Itapeva, o suscitante. Aí, com o devido respeito, me permitam apenas uma observação. Penso que não foi feliz o STJ ao dizer que o sujeito passivo desse crime seria o Estado e que, por isso, a competência seria da Justiça Federal. Em momento algum, o artigo 109, inciso 4, traz para a Justiça Federal crimes contra o Estado. Não. Traz para a Justiça Federal crimes contra bens, serviços ou interesses. Lembre-se do tripé da União, autarquias federais e empresas públicas federais. Então, com a devida vênia, pessoal, talvez tivesse andado melhor o relator aqui desse julgado se, à semelhança do anterior, dissesse que o sujeito passivo desse crime não é o Estado, e sim quem? O INSS. Então, aí sim, crimes cometidos contra autarquias federais são da competência da Justiça Federal à luz do artigo 109, inciso 4. Então, era essa a observação que queria fazer para vocês, demonstrando o quanto que essa súmula 62 precisa ser lida à luz das alterações do Código Penal pela Lei 9.983. Para mais detalhes, para mais informações, fica sempre a sugestão de fazer a leitura aí do nosso Manual de Processo Penal, já atualizado com o novo CPC, e também acompanhar nossas aulas nos cursos regulares do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Agradeço pela sua atenção, agradeço pela sua paciência. Lembrando sempre que a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para outros vídeos é sempre muito bem-vinda. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!